Fala, amigo soldador, para você que ainda não me conhece, eu sou o Billy Baker, técnico em aplicações da Boxer Soldas. E hoje eu estou aqui na Bettines, junto com meu amigo Marcelo. E aí, Marcelo? Tudo bem, Billy? Tudo em ordem? Marcelo, a gente está aqui para fazer uma coisa hoje, mas eu vou deixar ali o pessoal um pouco no suspense. Primeiro eu quero saber sobre a sua história, sobre como surgiu a ideia aqui da Bettines. Eu já trabalho com motos aí há quase 22 anos, no total, com manutenção, né? E a Bettines surgiu há uns 4 anos atrás, com a ideia de começar, além da manutenção, começar a fazer customização junto. E aí, se interessando mais pelo assunto, pesquisando mais, estamos aí, cara. Estamos, graças a Deus, com 4 anos aí customizando motos e tentando aprimorar, sem dúvida. E fala uma coisa pra mim, solda hoje aqui na oficina. Qual o trabalho com solda que você realiza e em qual processo? Eu uso muito MIG, é o processo que eu estou usando aqui, e aço carbono. Então eu estou muito limitado em materiais e acabamento de solda, acho que é a maior dificuldade minha aqui. Entendi. Então ali na hora do acabamento você acha que falta alguma coisa ali que pode ajudar a auxiliar um pouco mais. Exato, exato. Eu gosto de fazer um suporte, por exemplo, que a solda fique aparente. Então hoje eu não estou tentando deixar tanta solda aparente porque não fica o acabamento legal. Legal. Por causa do equipamento também que eu estou usando, né? Então, Marcelo, você que acabou de adquirir aqui, ó, a Lutig 200 ACDC, vou mostrar para vocês sobre tudo que esse equipamento é capaz de fazer, tá? Legal. Desde a solda, principalmente ali com o acabamento, aspecto visual. Então a gente vai ficar alinhadinho ali desde o começo, botão que eu aperto, onde eu ajusto o gás, o eletrodo de tungstênio que eu preciso usar, tudo alinhado para você ter excelência ali na sua soldagem. Então vamos lá, o unboxing desse equipamento aqui, ó. A gente vai abrir ele. E lembrando, pessoal, além do Marcelo, esse vídeo também é para você que já tem esse equipamento ou pensa em adquirir esse equipamento para o seu uso aí do dia a dia, tá? Principalmente aí para soldas em alumínio. Colocando aqui. Vamos colocar ela no chão, daí fica mais fácil da gente tirar. Então, ó, em primeiro lugar a nossa fonte, tá? Lutig 200. Aqui agora os itens que acompanham o equipamento. Tá em primeiro lugar aqui, ó. Olha que legal isso aqui, Marcelo. Pode pôr ali na mesa. Um pedal. A gente vai entrar aí sobre os detalhes desse acessório. Garra de aterramento e o cabo obra. E o porta-eletrodo. Acompanha o eletrodo também. Uma máscara simples e um martelinho limpo escória, para ajudar ali principalmente na solda do eletrodo revestido. Uma mangueira aqui para auxiliar na conexão do gás. E aqui, ó, um dos itens mais importantes, a nossa tocha TIG. Legal? Então vamos entrar nos detalhes aqui também, ó, desses insumos que acompanham o equipamento. Qualidade já deu para ver, já não... É, ela é bruta. A gente pode até notar, ó, que o painel dela é um pouco robusto. Por quê? Esse item aqui já faz um tempo que a gente lançou no mercado e ele foi praticamente a queridinha assim, dos soldadores em TIG. Tanto que foi uma das campeãs de venda da Boxer Soldas. E a gente nem mudou o painel dela porque ela é excelente. O controle de arco desse equipamento ele é excelente ali, tratando principalmente do alumínio. Acompanha um eletrodo de tungstênio aqui, um de tório, um ponta vermelha, tá? Isso aqui é principalmente para materiais ferrosos. Vamos supor aí que eu vou soldar o caso ali do TIG aço carbono. Então eu também tenho um eletrodo de tungstênio ali. Esse eletrodo de tungstênio ele é um bom corpo condutor, acaba se tornando um consumível também. Não tanto quanto o eletrodo revestido, depois eu vou explicar sobre toda a engenharia dele, como ele funciona. Mas ali, ao decorrer do uso contínuo dele, a gente precisa trocar. Então vamos ver os itens que acompanham esse equipamento. Agora tratando dos insumos. Insumos por quê? Nós vamos ter uma troca ali mais frequente, principalmente dessas partes da tocha. Então aqui, ó, nós temos uma capa curta, tá? Isso aqui é devido a quando o meu eletrodo de tungstênio, mesmo não sendo assim um consumível como o eletrodo revestido, ainda é um consumível. Então conforme ele vai depreciando, vai chegar uma hora que eu vou conseguir utilizar uma capa curta na minha tocha. Enquanto ele está ali do tamanho maior, eu consigo utilizar ainda uma capa longa para poder envolver ele por completo. Eu tenho aqui 3 bocais, numeração 5, 6 e 7. O que vai definir ali é a espessura do bocal, o tamanho do bocal. Então se eu tenho um local ali mais fechado para soldar, vou usar um bocal.
mais fechado. Se eu tenho um local mais aberto, vou usar um bocal mais aberto. E aqui também, as pinças, acompanha a pinça ali 1.6, 2.4 e 3.2. Tudo vai depender da espessura do eletrodo de tungstênio. Então, se eu vou soldar uma peça mais espessa, automaticamente meu eletrodo de tungstênio ele vai ser mais espesso. Se eu vou soldar uma peça muito fina, meu eletrodo de tungstênio vai ser mais fino ali também. Nisso vai acompanhar a espessura da capa do eletrodo de tungstênio. E aqui também um difusor. O difusor também tem que ser correspondente com a espessura da capa e, consequentemente, com a espessura do eletrodo de tungstênio. Então vamos fazer a montagem aqui na tocha já para a gente entender. Ó. Primeiro, o meu difusor ele vem na parte frontal aqui da tocha, tá? Eu consigo ver isso através do gatilho, o gatilho sempre para trás. Aqui essa parte branca do bocal fica para frente. Depois, a minha pinça, já posso deixar ela encaixada aqui, ou até colocar o eletrodo de tungstênio. Parte pintada do eletrodo de tungstênio sempre para trás. Depois eu vou ensinar aqui o porquê das cores do eletrodo. Vamos utilizar aqui um bocal 5, um bocal ali mais fino. E lembra que eu falei do tamanho da capa? Como esse é um eletrodo de tungstênio ainda grande, eu não consigo colocar uma capa menor. Eu ainda vou utilizar uma capa maior. Eu consigo usar ainda o final do eletrodo, o máximo que eu consigo do eletrodo. Exato. Porque com a capa curta é mais fácil de você ainda movimentar, entrar em alguns locais ali de difícil acesso. Aqui a gente coloca a capa, rosqueia, é ela que vai dar aperto no eletrodo. Ó. Então eu chego até o fim, eu posso voltar um pouquinho e aqui eu vou ajustar. Aqui o que é legal a gente saber, ó. Quando eu vou utilizar o eletrodo de tungstênio para soldar materiais ferrosos, que é o caso de aço carbono, até mesmo ali a gente considera o aço inox e alguns outros materiais, o meu eletrodo de tungstênio sempre precisa de uma fiação. Depois eu vou ensinar para você como a gente vai fazer essa fiação do eletrodo de tungstênio. No caso do alumínio, a gente não precisa de uma fiação. A gente consegue fazer através do painel da máquina, deixar ele em formato cônico para a gente poder ter uma troca constante de calor. Esse é um equipamento monofásico, bivolt automático. Então é uma tomada de 20 amperes que acompanha o equipamento. Posso usar ali no 220 ou no 110. Detalhe, no 220 eu tenho a potência total do equipamento. No 110 eu tenho uma perda de 30% ali da potência dele. Então já vou ligar o equipamento aqui atrás, ó. Vamos entender o painel aqui na frente, Marcelo. De primeiro impacto, a gente fica um pouco assustado. Muito botão, o que faz, o que não faz. Então vamos do mais simples, que a gente consegue visualizar e entender, e depois no mais complexo. Primeiro de tudo pelos botões, ó. Então o que eu consigo ver aqui, ó? Eletrodo e TIG. Lembra que eu falei que é um equipamento específico para o processo TIG, TIG alta frequência, e eu consigo também utilizar em eletrodo. Ponto, simples. Aqui, ó, tratando no processo TIG, eu consigo utilizar DC ou AC. Explicando um pouco isso. DC, a saída do meu equipamento vira corrente contínua, ou seja, eu tenho uma polaridade positiva e uma polaridade negativa, que é o caso de soldar materiais ferrosos. Ou, se eu prefiro soldar ali o alumínio, material não ferroso no momento, eu vou colocar em corrente alternada, que é praticamente a energia que chega ali na nossa tomada. Aqui, pedal ou painel. O que significa isso? Lembra que o equipamento acompanha o pedal? Então, no momento da solda, vou utilizar o total controle no gatilho. Então eu deixo ela em formato modo painel. A partir do momento que eu aciono o gatilho, aí vai abrir o meu arco de solda. Pedal, caso eu queira ter essa opção de utilizar o pedal, eu vou mudar aqui em pedal. E agora eu não utilizo mais aqui o gatilho. Vou utilizar apenas a abertura de arco aqui no pedal. O interessante desse pedal é o que? Aqui, ó, ele acompanha um potenciômetro também. Igual aqui da minha corrente de solda, tá? Então, no momento que eu estou utilizando o pedal, vamos supor, vou utilizar 80 amperes para soldar. Eu vou cravar aqui em 80 amperes, tá? A partir do momento que eu aciono, até o final ele vai travar em 80 amperes. Por que esse pedal ele é ideal, principalmente para soldar alumínio? O alumínio ele é um material ali que o ponto de fusão dele é muito baixo. Então a partir do momento ele esquenta muito rápido, ele esfria muito rápido. Comecei a soldar alumínio, eu vejo que vai furar, tem muito calor, eu consigo aliviar o pedal. Vou deixar com menos calor. Tá faltando calor na poça de fusão, consigo apertar para dar mais calor. Então esse pedal aqui ele acaba meio que simulando um pulso, uma máquina pulsada. Ele é muito legal ali para quem vai soldar alumínio.
Voltando aqui para o equipamento, então, em modo painel, eu tenho total controle aqui da minha corrente de solda, famosa amperagem. Então é como se fosse um equipamento, uma fonte ali de eletrodo revestido, até mesmo ali utilizar no MIG-MAG. Eu tenho total controle aqui da minha corrente de solda. Como ela está em 220, consigo atingir ali os meus 200 amperes. Aqui a gente vai pular esse balanço de onda. Aqui embaixo agora, a rampa de descida. O que significa isso? A gente vai ver na prática durante a solda. Mas imagina assim, ó, tô numa corrente de praticamente ali 150, 160 amperes. Comecei a soldar. Chega uma hora que eu vou terminar a solda, se eu tiro esse calor de uma forma muito abrupta, muito rápida, ele vai ficar uma bolinha no final do cordão de solda, tratando do processo TIG. Essa rampa de descida, ela faz descer gradativamente a minha corrente de solda. Então vamos supor, definir aqui, ó, 5 segundos. De 160, ela vem para 140, 120, 100 amperes, até zerar por completo. Rampa de descida, então, é isso. Pós-gás agora, para que serve esse pós-gás? O fluxo de gás após o arco de solda. Então, vamos supor, estou soldando, ou pelo gatilho ou pelo pedal, tirei o dedo do gatilho, então ela vai cortar o arco elétrico, o arco de solda, e ainda vai mandar ali um fluxo de gás após esse arco elétrico. Para que serve isso? Principalmente do processo TIG, tá? Esse ar que a gente respira é totalmente contaminável para solda. Então, se a gente tratar de eletrodo revestido, ele tem um revestimento que tem propriedades físicas ali e químicas que vai ajudar na participação ali da fusão, e também o principal é proteger a poça de fusão para esse ar não entrar em contato com a solda e contaminar. MIG-MAG, eu tenho o arame ele vem ali, eu uso o cilindro de gás. O gás geralmente ali, ele vai depender se é um gás ativo ou um gás totalmente inerte. Um gás inerte é só proteção, então ele vai proteger o meu cordão de solda para o ar não entrar em contato e contaminar. Se eu tenho um gás ali mistura, um gás ativo, além de proteger, ele vai participar da fusão. Tratando no processo TIG, eu vou utilizar apenas um gás inerte, que é o que? Geralmente a gente utiliza o argônio, em 90% dos casos, ou até mesmo o hélio. Geralmente o argônio é um custo ali mais barato, melhor custo-benefício. O gás inerte, ele é um gás que ele não tem participação, ele tem apenas proteção. Então, no momento da solda, principalmente do TIG, o meu arco elétrico ali, o meu cordão, ele fica muito em estado ali líquido. Então, até ele solidificar por completo, esse gás ele tem que estar ali em cima, presente na poça de fusão, até ela ficar resfriada, para depois a gente remover. Então, o pós-gás, esse pós-fluxo de gás, a partir do momento que eu tirei ali o dedo do gatilho, ele corta o arco, o gás ele fica ali injetando alguns segundos até ela resfriar por completo e não ter perigo de contaminar. E aqui, ó, por último, o balanço de onda. Esse balanço de onda ele vai servir apenas para corrente alternada. Por quê? Lembra que eu falei que corrente alternada, a frente aqui agora, a minha tocha, ela não vai ter uma polaridade fixa positiva ou negativa, ela sempre vai ficar alternando. Então eu consigo definir para mais aqui, ó, se eu quero a minha tocha mais positiva, isso consequentemente vai dar mais poder de penetração. Tratando ali, vamos supor agora o caso do alumínio. Se eu deixar ela mais negativa, a maior fonte de calor vai estar na peça. Então eu vou ter um pouco mais de limpeza e mais aspecto visual do cordão. Praticamente funciona dessa forma, a gente vai ver na prática isso. E agora essa parte inferior do equipamento, as minhas conexões. Então eu tenho aqui, ó, em primeiro lugar, vamos já montar a tocha. Depois que eu instalei os insumos da tocha, pode rosquear ali, ó. Aqui, conforme o desenho, é onde eu vou rosquear a tocha do TIG. Lembrando, isso tudo é feito com a mão. Ele tem ali conexão para chave, mas a gente não utiliza a chave para aperto. Só na mão. Só na mão. Lembrando, detalhe, equipamento desligado agora. Então tem aqui a comunicação, que ela vai ser importante para a abertura do arco através do gatilho e também a liberação do gás. É tudo através desse carinha aqui que vai informar esses valores. Então a gente rosqueia aqui também com a mão. Pronto, minha tocha está instalada. Agora, para fechar ali a conexão do curto-circuito, vou precisar da garra de aterramento. Garra de aterramento nesse caso, ela vem conforme o desenho aqui, ó. Então eu posso colocar ela sempre vai ter uma guia e eu sempre viro para poder travar, para não gerar nenhum tipo de resistência elétrica. Então aqui, Marcelo, como eu disse, ó, o eletrodo de tungstênio é um item que vai se depreciar de uma forma muito rápida. Então a gente vai ter que ter uma troca constante dele. Rápida assim, a partir do momento que eu sempre precisar afiar para limpar a contaminação. Então aqui eu separei alguns eletrodos de tungstênio que eu vou explicar por que eles têm essas cores e
para que ele serve? Aqui, por exemplo, ó, um eletrodo de tungstênio de tório, um 2,4. Esse eletrodo de tungstênio, ele é bom porque ele se comporta principalmente melhor em corrente contínua. Então, se a gente vai soldar algum material ferroso, que é o caso ali do aço carbono, por exemplo, ele vai agir melhor do que um ponta verde. O ponta verde aqui, ó, por exemplo, ele se comporta melhor em corrente alternada. Então, para soldar, que é o caso do alumínio, ele vai sair ali muito bem. O de lantânio também, que é o ponto azul. Então, a gente vai fazer um teste com ele hoje. O de lantânio ele também vai se comportar bem ali em corrente alternada. E aqui um ponta cinza, o eletrodo de série, tá? Esse aqui também, ele é meio mais ou menos ali, tanto para corrente contínua, um pouco para corrente alternada. Então a gente também consegue utilizar ele. Hoje a gente vai estar utilizando um ponto azul ali para tratar em solda de alumínio. Então aqui, ó, para a gente soldar depois um material ferroso, nós fizemos aqui a afiação do eletrodo de tungstênio conforme o vídeo. Então ao lado da pedra de afiar eu deixei em modo cilíndrico, depois a gente deu aqueles tomos ali para deixar as estrias ali direcionadas. Agora eu tô com o eletrodo de tungstênio aqui, um ponta azul de lantânio, tá? A gente não afiou ele, que vai fazer a formato cônico próprio aqui através do balanço de onda do equipamento para soldar um material aqui de alumínio. Então a gente vai utilizar uma chapa aqui de praticamente 3 milímetros, um cordão comercial aqui de solda autógena, sem vareta de adição, só para a gente ver ali quebrar a camada de óxido de alumínio e dar fusão no material. Aqui, Marcelo, ó, a gente tem algumas referências de como foi tentado aqui um cordão de solda. Então vamos vindo aqui para lá, ó. Aqui, ó, foi utilizado muito calor, então foi uma corrente muito alta, tanto que deu muita profundidade ali e às vezes a gente nem acabou conseguindo dar uma fusão legal. Aqui, ó, nesse é legal da gente ver também, ficou tudo esbranquiçado, ou seja, a gente não conseguiu ali quebrar a camada de óxido de alumínio, tá? Então faltou um pouco mais de calor ali para a gente conseguir soldar. Aqui o que aconteceu? Possivelmente uma contaminação. Ou pode ter faltado gás durante o processo, ou eu posso ter encostado o eletrodo de tungstênio na peça. Esse é um passo fundamental. O TIG é um processo muito delicado, então estou soldando. Se a partir do momento aqui da solda eu encostar o eletrodo de tungstênio na peça, eu tenho que parar e lá na pedra de afiar, remover a parte que eu contaminei para depois eu continuar a solda. Aqui foi uma solda aqui de forma autógena, a gente só puxou aqui o cordão, então ao lado aqui ao redor ficou um pouco esbranquiçado porque ainda faltou um pouco de corrente elétrica. Aqui foi um teste já com material de edição e aqui um teste praticamente perfeito, ó, que eu utilizei o material de edição, fui adicionando ali e fui formando ali praticamente essas moedinhas. Que é isso que a gente vê onde tem o formato ali de quadro de moto ou no escapamento. Então vou usar o material de edição ali para dar volume na solda. Só que agora nós vamos fazer o formato cônico aqui do eletrodo de tungstênio através do balanço de onda em corrente alternada, tá? Para soldar o material não ferroso, que é o caso do alumínio. Lembrando, esse equipamento, abertura de arco, é o TIG HF, TIG alta frequência. Então eu preciso ter um cuidado específico, dois na verdade. Primeiro, ligar esse equipamento numa rede independente de outros equipamentos eletrônicos. E outro detalhe, o alta frequência ele pode comprometer equipamentos eletrônicos, então tem que ter pelo menos uma distância segura de 6 metros de outros equipamentos durante o seu uso. Então vamos lá. Modo aqui de TIG, painel porque eu vou usar o gatilho. Eu defini aqui praticamente 2 segundos de rampa de descida, 2 segundos de pós-gás. Uma corrente aqui aproximadamente ali em torno dos seus 50 amperes, 50, 60. Balanço de onda agora, eu vou colocar ali ele mais alto, deixar minha tocha mais positiva. Vou fazer um teste aqui só para deixar ela em formato cônico. Marcelo, então aqui como a gente consegue analisar, ó, primeiro é uma chapa teste, tá? Então a gente vai testar primeiro o equipamento ali, a corrente e tudo mais, para a gente saber ali se o equipamento está apto para a gente depois utilizar na peça. Primeiro de tudo, TIG, o princípio dele é limpeza, então a minha peça tem que estar muito limpa para depois eu soldar. Corrente de ar na passagem do local, não é ideal, o ideal é que eu solde no local onde eu não vou ter passagem de ar, senão eu vou mostrar aqui o que acontece na peça. Equipamento muito bem regulado, eletrodo de tungstênio correto para soldar material.
E o gás também muito bem regulado. Ali a gente está usando em torno de 10 a 12 litros por minuto, porque ainda tem uma passagem de corrente aqui. Então aqui a gente começou fazendo o teste, ó, daqui para cá. Então aqui faltou corrente, então a gente mais pipocou ali do que conseguiu soldar, ó, quebrar a camada de óxido de alumínio, tá? Aqui, ó, ficou muito esbranquiçado, então a gente nem conseguiu dar penetração também na camada quebrar a camada de óxido de alumínio. Aqui a gente já começou a criar algum formato, tá? Então a gente quebrou a camada de óxido, ficou mais esbranquiçado do lado ali, já começou a dar fusão no alumínio. Como a gente pode ver aqui, ó, praticamente no começo e no final, ficou parecendo um soufflé. Parece várias bolinhas. Por quê? Faltou ali, entrou um pouco de passagem de ar, então ele removeu ali a proteção do gás. E aqui também no final, ó, como fica aquela bolinha profunda, é que o rampa de descida não estava agindo muito. Então teve aquele impacto muito grande da corrente elétrica. Então deveria considerar um pouco mais da rampa de descida para deixar um cordão mais estável. E lembrando, se eu tivesse utilizado o material de edição, eu poderia deixar um cordão mais aspecto visual, igual a gente consegue ver ali nos quadros de motos, até mesmo no equipamento. Então agora eu vou para uma solda ali do inox e a gente vai ver como que ela fica e depois também ver aqui como funciona no eletrodo revestido. A gente já fez uma soldagem aqui no processo de TIG em alumínio e também em TIG aqui a gente utilizou o inox. Agora eu vou desligar o equipamento e a gente vai mudar para eletrodo revestido. Então sempre com o equipamento desligado, já fechei o cilindro de gás. Vou fazer aqui a remoção da conexão da tocha, onde tem a passagem de corrente e gás, a comunicação também. Garra de enterramento aqui vai permanecer. Porta-eletrodo agora, ó. Ele vem nesse engate aqui, desenho aqui do porta-eletrodo, tá? Fiz a conexão aqui, polaridade direta. Agora eu posso ligar o equipamento e a gente vai alterar aqui no painel, ó. Então, em vez de processo TIG, agora eu vou soldar em processo de eletrodo revestido, MMA. Aqui embaixo eu anulo, tá? Aqui a minha corrente elétrica. Vou soldar um eletrodo ali de 2,5, vou deixar em torno aqui dos 70 amperes ali, de 70 a 100, rampa de descida e pós-gás e balanço de onda agora nulo. Marcelo, a gente está aqui então com a Lutig 200, o equipamento já está ligado e instalado aqui. A gente vai fazer aqui uma parte de uma solda no processo TIG nessa moto aqui. Conta pra gente o que aconteceu aqui. Esse é um trabalho meio incomum que aparece pra gente aqui. Essa moto ela ficou exposta muito tempo com maresia, praia. Então acabou corroendo a parte de baixo do chassi, acabou apodrecendo ali, né? Então a gente vai pegar um pedaço de uma chapa aqui, já tá cortado. A gente vai fazer uma emenda aqui, a gente já tirou, escariou ali aquela parte que estava enferrujada e agora a gente vai pontear e fazer isso no processo TIG em corrente contínua, tratando do material ali de aço carbono. Então o equipamento ele já está pré-regulado em corrente contínua, soldagem aqui no processo de TIG. Usei ali apenas um pouco de rampa de descida e um pouco de questão de pós-gás e uma média ali de 40 amperes mais ou menos. Como a chapa ali, a parede é fina, então a gente vai pontear primeiro para depois trazer o cordão de solda. Claro, não vamos fazer uma solda autógena, vamos usar o material de adição, a vareta de adição em aço carbono. Vamos para a solda? Bora! Pessoal, é isso então, chegamos ao fim do nosso vídeo. Passei aqui para o Marcelo todos os recursos e funcionalidades que esse equipamento aqui traz durante a soldagem. Espero que você tenha gostado, você também do vídeo aí tenha consumido aí esse material aí para auxílio aí da sua Lutig 200 ACDC. Marcelo, um grande abraço, muito obrigado por ter nos recebido. Eu que agradeço vocês aí. Legal. Para quem quer te seguir, suas redes sociais? Bettines Garage,
gmail.com, na parte de e-mail, Instagram, só Bettines Garage lá. E no YouTube também o nosso canal, Bettines Garage, pode colocar direto. Vamos estar atendendo vocês lá. E para quem quer acompanhar também a Boxer Soldas no Instagram, no YouTube ali e também no Facebook. Um grande abraço, Marcelo, um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.